Ar seco piora a poluição e aumenta o número de casos de doenças respiratórias. Minas fecha hospitais e deixa ambulâncias e equipamentos abandonados. Dilma comemora 2 anos do Mais Médicos e anuncia ampliação. Policial algema crianças em escola e é processado nos Estados Unidos. José Dirceu é transferido para a prisão em Curitiba. Falta 1 ano e o carioca já sentiu gostinho do maior evento esportivo do mundo. Na série especial, a cidade onde nasceu a bomba atômica. E a japonesa que se casou com um soldado americano. Boa noite. Quem mora no sudeste e centro-oeste do país certamente está sentindo os efeitos do tempo seco. Dificuldade para respirar, garganta, nariz e olhos secos. Difícil. São Paulo entrou em estado de alerta hoje com a baixa umidade. Sem sinal de chuva, é hora de cuidar da saúde e também da economia de água. Basta chegar o mês de agosto para Marli ir direto fazer inalação. O tempo muda, já começa a sentir as dores na garganta, a coriza, tosse seca. Também pudera. A umidade relativa do ar ficou abaixo dos 30%. A capital paulista entrou em estado de atenção. Um alerta para que a população tome cuidados. Ar muito seco afeta a saúde. O muco que protege as vias respiratórias fica ressecado sem umidade e abre caminho para ácaros, fungos e vírus. Tomar pelo menos 4 a 5 copos de água por dia para você ajudar esse muco a ser liberado e junto com esse muco todas as partículas que estão nele. Não fazer exercícios em lugares abertos, de 1h da tarde às 4h da tarde. Com o tempo seco, a poluição também aumenta. Nesta época do ano, aqui em São Paulo, a concentração de partículas poluentes chega a aumentar 5 vezes. O resultado é que a qualidade do ar que respiramos começa a cair. A chuva que poderia dispersar a poluição não tem aparecido e agrava outro problema. Nestes 4 primeiros dias de agosto, os 6 reservatórios que abastecem São Paulo e região metropolitana tiveram queda na capacidade. Uma situação que não deve melhorar tão cedo. Previsão de chuva só em 2 semanas. Os lojistas esperam um crescimento no comércio com as vendas do Dia dos Pais. Uma pesquisa revela que os filhos esse ano estão um pouquinho mais generosos e vão comprar presentes. Se depender dos filhos, será feliz mesmo. Henrique tem 3 meninos, está sorrindo de orelha a orelha. Eles domingo vão acordando em horários diferentes, né? Então, conforme vai acordando, vai entregando presente. Os lojistas também comemoram. A expectativa é de que as vendas deste ano superem as de 2014. Antes não estava tão bacana, mas a proximidade do Dia dos Pais, a venda aumenta bastante. Em época de desaceleração da economia brasileira, a alta nas vendas veio em boa hora. Uma injeção de quase 4 bilhões de reais no comércio nacional, graças à generosidade de filhos tão queridos. Meu pai é único, é especial, tem que fazer, né? Enquanto está vivo, merece. Uma pesquisa da Federação do Comércio constatou que 32% dos brasileiros esperam presentear os pais este ano. Em 2014, esse percentual foi de 31%. O vestuário está no topo da preferência dos presentes. Meu marido é tradicional, então ele gosta muito de calça jeans. Para este economista, o consumidor anda mais exigente. Freou o financiamento, tem um pouco mais de margem agora, mas está seletivo, mais suscetível a promoções. Quando o brasileiro tem um incentivo, promoção, ele vai. Um motorista foi preso em flagrante depois de causar um grave acidente em Belo Horizonte. Ele estaria testando o motor turbinado do carro quando atingiu um outro veículo. 2 pessoas morreram. O casal foi velado hoje em Caeté, região metropolitana de Belo Horizonte. Paulo Guilherme, de 29 anos, e Kátia de Assis, de 27, deixaram 2 filhos. E agora, como é que vai ficar? Por causa de uma irresponsabilidade? A violência do acidente impressiona. O carro bateu no meio-fio do canteiro central, capotou, invadiu a contramão e atingiu em cheio o carro onde estava o casal.
Foi turbinado e a potência alterou completamente, a capacidade do veículo. O motorista José Almério Amorim Neto foi preso. O que chama a atenção é a velocidade em que o veículo estava. Segundo testemunhas, o velocímetro chegou a ultrapassar 150 km por hora. O carro tinha o motor alterado. De acordo com a polícia, o motorista, que agora responde por homicídio com dolo eventual, quando assume o risco de matar, estava testando a potência do turbo. Se fazer qualquer alteração em relação ao veículo que altere a capacidade do motor ou algumas características específicas, é necessário que o veículo ele passe pelo Inmetro, posteriormente pelo Detran, para que isso seja constatado no veículo, no documento do veículo, essa alteração específica. O nome de José Almério aparece em vários sites especializados em competições de carros. Segundo este especialista, o veículo adaptado com turbo é perigoso, porque aumenta em até 30% a potência do motor. Eu tenho muito mais força para um material que não foi desenhado, projetado e dimensionado para isso. Acidente na certa, ruptura do motor, travamento do motor e consequente, por exemplo, perda da direção pelo motorista. Um deslizamento de terra atingiu dezenas de casas numa comunidade em Osasco, na Grande São Paulo. Apesar dos estragos, segundo os bombeiros, não houve feridos. O acidente pode ter sido provocado por obras para dar estabilidade ao terreno. O ex-policial militar Misael Bispo de Souza, condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato da advogada Mércia Nakashima, deixou o presídio militar Romão Gomes e foi transferido para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. O corpo de Mércia, ex-namorada de Misael, foi encontrado numa represa em 2010. Em Manacapuru, a 100 quilômetros de Manaus, uma reintegração de posse retirou 1.200 indígenas de uma área que pertence a uma madeireira. O local foi invadido há 3 anos e 4 pessoas acabaram presas. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o ex-comandante de operações especiais da Polícia Militar, Alexandre Fontenelle Ribeiro, e também a mãe, a irmã dele e 3 oficiais da PM são suspeitos de lavagem de dinheiro. Uma cobertura avaliada em R$1 milhão na zona oeste do Rio. Um apartamento e um prédio de classe média alta na zona norte. E uma casa em Búzios, um dos balneários mais valorizados da região dos Lagos. Segundo o Ministério Público, o patrimônio milionário pertence ao coronel Alexandre Fontenelle, ex-comandante de operações especiais da Polícia Militar. Ele e mais 3 oficiais foram denunciados à justiça por lavagem de dinheiro. A mãe e a irmã de Fontenelle também irão responder pelo mesmo crime. Elas são acusadas de emprestar o nome para esconder a compra dos imóveis. Fontenelle é acusado de chefiar uma quadrilha de policiais que atuava no batalhão de Bangu. O grupo arrecadava propina de cooperativas de vans, mototaxistas, comerciantes e empresários. Hoje, os agentes da Corregedoria da Polícia Militar fizeram buscas em 10 endereços da cidade. Os promotores do Ministério Público querem apurar o crime de enriquecimento ilícito. Por isso, vão pedir a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-coronel Fontenelle e seus comandados. Pelos elementos que constam no processo, isso fica bem delineado. Essa diferença patrimonial entre o que ele recebe como servidor público e o patrimônio que ele amealhou nesses últimos anos. Um protesto de professores em greve terminou em confusão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os manifestantes estão sem trabalhar há 2 meses e foram à Câmara dos Vereadores para pedir um reajuste de mais de 13%. Houve bate-boca e empurra-empurra. 2 professores foram levados para a delegacia. E você também pode mandar um vídeo para o nosso WhatsApp 989333150. Muitas famílias vivem um dilema. Em qual momento um parente idoso deve receber ajuda para realizar as tarefas do dia a dia? A saída, segundo os especialistas, é ter paciência. É essencial também buscar o diálogo. Olhando assim, nem parece. Mas as irmãs Didi, de 91 anos, e Dilceia, de 85,
Eram mulheres à frente do seu tempo, profissionais ativas. Sempre trabalharam em universidades paulistas. As duas têm mal de Alzheimer. Qual foi o momento em que a família decidiu que a Didi não tinha mais condições de ficar sozinha? Assim que a gente recebeu o diagnóstico, a gente já começou a pensar na possibilidade de ter alguém. Dilceia levava uma vida mais independente. Foi depois de uma queda que a família decidiu. A idosa tinha que se mudar para o mesmo prédio dos sobrinhos. Mas convencer essa dupla de que elas precisavam de ajuda não foi tarefa fácil. Situação que milhões de famílias enfrentam em todo o país. Mãe e filha, mãe sempre tem razão, a gente sempre está errada, tinha muita discussão, eu tinha muita dificuldade de relacionamento. Este geriatra explica que durante uma consulta consegue avaliar o grau de dependência do paciente. Cada família tem os seus costumes, que tem a sua cultura, então é importantíssimo que o médico, em conjunto com a pessoa idosa, e os familiares, converse. O diálogo foi fundamental para garantir uma boa relação na casa da família Fernandes. Há 10 anos, a dona Terezinha decidiu que não queria mais empregada. E ela cuida sozinha desta casa enorme. E sabe quem ajuda aqui nos afazeres domésticos? O seu Fernandes. E as tarefas são bem divididas. Eu lavo louça, ele seca e guarda. Eles são independentes e lúcidos, mas a filha conseguiu, com um jeitinho, estabelecer regras. Por exemplo, seu Fernandes topou parar de dirigir à noite. Ele sai à noite, sai com um amigo. E até ele prefere também, que é mais seguro e mais animado para ele também, né? A gente chega a uma determinada fase da vida que a gente tem que engolir muito sapo, como dizem, ficar quieto. Melhor ficar quieto. Mas tá bom. Mas você não vou responder agora. A Organização Mundial da Saúde revela novos números do ebola na África e pede cautela. Segundo o diretor da OMS, apenas 2 casos foram registrados na semana passada na Guiné e em Serra Leoa. O índice é baixo em relação à última epidemia, mas preocupa por causa do risco de contágio. A doença já matou mais de 11 mil pessoas desde 2013. Produtores de leite do Reino Unido esvaziam prateleiras de supermercados em protesto contra o valor que recebem das grandes redes. Grupos se espalharam pelas maiores lojas do país e carregaram os carrinhos com todo o estoque de leite disponível. Eles compraram parte do produto e deixaram o resto nos caixas. O custo de produção do litro de leite está 30% maior do que o valor pago no atacado. Nos Estados Unidos, policial é processado por algemar crianças. Raquel Vargas. O agente era responsável pela segurança em uma escola do Kentucky. O menino de 8 anos e a menina de 9 sofrem de déficit de atenção e hiperatividade. Uma testemunha filmou com o celular a agressão ao menino. Ele é tão pequeno que as algemas não cabiam nos punhos e foram presas nos braços. O policial Kevin Sumner pede ao garoto que se comporte caso queira ser solto. O menino chora e diz que sente dor, mas só é liberado depois de 15 minutos. A menina de 9 anos foi algemada 2 vezes. Temporada de chuvas deixa centenas de mortos na Ásia. Cíntia Godoy. Na Índia, 180 pessoas morreram e mais de 1 milhão estão desalojadas. Rios transbordaram, as enchentes destruíram casas e deixaram moradores ilhados. Autoridades distribuem mantimentos e disponibilizam milhares de abrigos temporários. Em Mianmar, o governo pede ajuda internacional para os mais de 200 mil afetados pelas inundações. Daqui a 1 ano começa o mais importante evento do esporte mundial, a Rio 2016. Nem tudo que foi prometido está pronto, mas os cariocas já vivem o clima dos Jogos Olímpicos. O sonho olímpico já começa a ganhar as curvas do Rio.
A cidade, virada do avesso, se prepara para receber o mundo inteiro em 2016. É obra para tudo quanto é lado. A cidade está um caos, né? E a partir de agora, começa a temporada de testes para atletas, organização e para os cariocas. As Olimpíadas começam bem mais cedo que a data oficial. Um ano antes, esse pedaço da Zona Sul já tem uma amostra do que será o Rio Olímpico. Um gostinho da maior festa do esporte e também dos pequenos transtornos que a cidade vai experimentar. Tem que se acostumar com isso, é importante para o nosso desenvolvimento. Um ano parece muito tempo, mas falta tanta coisa para fazer. Olha só o Parque Olímpico na Barra da Tijuca. Dá para acreditar que vai estar pronto até julho do ano que vem? Até o que a gente vem acompanhando hoje, tudo tranquilo, hein? O que a gente recebe de informação é que sim, vai dar tempo. Vai dar tempo com um jeitinho brasileiro, porque muita coisa ficou para trás. O cronograma de obras sofreu várias modificações e o legado será menor que o anunciado em 2009. O então governador Sérgio Cabral prometeu despoluir a Baía de Guanabara e recuperar as lagoas da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. O sucessor dele, Luiz Fernando Pezão, não conseguiu avançar e agora admite que despoluição só em 2030. Janete torce pela eficiência da engenharia brasileira. Ela vai sair de casa para alugar o apartamento durante a competição. É muito bonitinho você ficar olhando, mas não paga a conta. Os serviços também estão em alta. Quem se prepara desde já, sai na frente. Nesse curso profissionalizante gratuito, a corrida para inscrições é apertada. Cláudia entrou para se reciclar. Profissional há 12 anos, ela ainda quer treinar a própria equipe de bartenders para as Olimpíadas. A gente tem que estar muito afiado, muito bem preparado para fazer bonito, né? Magda também quer agarrar a oportunidade, mas não é para faturar. Ela já foi voluntária no PAN em 2007 do Rio e na Copa do Mundo de 2014. Você está junto com as pessoas que efetivamente estão fazendo espetáculo e você acaba fazendo parte também do espetáculo. Os cariocas estão fazendo a parte deles. Espera-se o mesmo das autoridades, mas pelo menos em receptividade, o Rio já é ouro. Que venham as Olimpíadas! O programa Mais Médicos completou 2 anos. Segundo o governo, 63 milhões de pessoas receberam atendimento médico nesse período. Na cerimônia no Palácio do Planalto, a presidente Dilma agradeceu aos médicos do programa pelo atendimento humanizado. Nós ainda continuamos dependendo de médicos formados no exterior. No entanto, o engajamento dos médicos brasileiros vem sendo crescente. Dilma anunciou a nova etapa do programa, com a criação de 3 mil vagas de residência médica para aumentar a quantidade de especialistas no país. E destacou o sucesso do Mais Médicos. Hoje nós temos 18.240 médicos em 4.058 municípios e 34 distritos sanitários indígenas, atendendo a 63 milhões de pessoas que antes não estavam atendidas. Durante a cerimônia, nem a presidente nem os ministros falaram sobre o ex-ministro José Dirceu. No PT, a ordem agora é se afastar e não repetir declarações anteriores de que a prisão de Dirceu seria uma tentativa de golpe. O partido diz que defende o combate à corrupção e a punição de corruptos e corruptores, mas em nenhum momento cita o ex-ministro. Nós não estamos abandonando nenhum companheiro nosso, mas independente de abandonar ou não, toda pessoa, quando é acusada, deve ter direito à ampla defesa e o contraditório. Terça-feira de muitos acordos na Câmara e no Senado, mas nenhum deles deixou o governo muito satisfeito. O fim do recesso movimentou a agenda política em Brasília. O presidente da Câmara se reuniu com os oposicionistas na noite de ontem. O encontro foi para definir as presidências e relatorias das novas CPIs. Neste primeiro acordo, o PT ficou de fora, mas o partido tenta um diálogo para participar ativamente das comissões. Não tem essa de excluir PT. Esse discurso ele não é real, não bate com a realidade, é um desejo vã da oposição. No plenário, os deputados
deputados voltaram a discutir itens da reforma política. A pauta mais polêmica sobre a correção do FGTS, que segundo o presidente da Câmara seria votada nessa semana, pode ser adiada, porque o governo quer apresentar amanhã uma alternativa ao projeto original que prevê correção pelas regras da poupança. No Senado, o presidente Renan Calheiros afirmou que os parlamentares não irão colocar em votação as chamadas pautas bombas, aquelas que implicam em aumento de gastos do governo, e garantiu neutralidade. O tempo continua seco e aumenta o risco de queimadas, principalmente no interior do país. Nesta área vermelha do mapa, não chove forte há 2 meses e a estiagem deve durar pelo menos até setembro. Amanhã faz sol nesta área amarela, entre o norte gaúcho, o interior da região norte e o sertão nordestino. Instabilidades ainda provocam temporais do Acre ao Amapá e em parte do litoral do Nordeste. No sul pode chover forte entre o oeste gaúcho e o sul catarinense. E faz muito calor em Palmas, com 38 graus. Em Campo Grande, máxima de 32. Em São Paulo, amanhã, a qualidade do ar melhora com a umidade que vem do litoral, mas não chove. A máxima é de 25. No Rio de Janeiro, faz 29. Em Teresina, 36. Em Porto Alegre, volta a chover forte com máxima de 23 graus. Veja a seguir, José Dirceu é transferido para a prisão em Curitiba. E ainda hoje, na série especial, nossos repórteres visitam a cidade no Novo México, onde a bomba atômica foi fabricada, e encontram um cientista que participou do projeto. E a história da sobrevivente de Hiroshima, que se casou com um soldado americano. O ex-ministro José Dirceu, preso na 17ª fase da Operação Lava Jato, foi transferido hoje de Brasília para Curitiba. O empresário Milton Pascovitch, delator do esquema de corrupção na Petrobras, disse que entregou 10 milhões de reais em dinheiro vivo ao PT em São Paulo. José Dirceu deixou a sede da Polícia Federal em Brasília logo após o almoço. Embarcou em um avião da PF e pousou em Curitiba por volta das 5 da tarde. Na chegada à carceragem em Curitiba, foi recebido por manifestantes. Dirceu entrou pelo fundo do prédio. Como já fez o exame de corpo de delito em Brasília, agora não deve mais deixar a cela. Já os outros 7 presos da 17ª fase da Operação Lava Jato passaram pelo mesmo exame nesta manhã no IML de Curitiba. Entre os presos estão o irmão do ex-ministro, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, o engenheiro da Petrobras, Celso Araripe, e o lobista Fernando Antônio Guimarães de Moura. A Polícia Federal começou a ouvir os presos hoje. Já José Dirceu deve prestar depoimento só na semana que vem. Os delegados querem antes ouvir outros suspeitos e analisar o material apreendido. Hoje, a Polícia Federal divulgou o conteúdo da delação do empresário Milton Pascovitch. Ele afirma que foram feitos pagamentos de 10 milhões de reais na sede do Partido dos Trabalhadores em São Paulo entre 2009 e 2011. Em outro trecho, Milton Pascovitch diz que o lobista Fernando Moura, ligado a José Dirceu, recebeu 5 milhões e 300 mil reais de propina usando pessoas da família. Pascovitch ainda relatou o pagamento de 364 mil reais para a mulher de um ex-ministro do Peru, a pedido de José Dirceu, para viabilizar contratos da Engevix no país. Nos Estados Unidos, um policial virou herói ao salvar um motorista bêbado. O homem bateu o carro na cancela da linha do trem numa cidade da Califórnia. O policial percebe o perigo e tira o motorista do carro segundos antes do trem passar. Veja de novo. Repare que o homem cai no chão e é puxado rapidamente. O carro ficou destruído, mas ninguém se feriu. Você vai ver a seguir, sem ambulância, paciente é levado na carroceria de carro até o hospital em Minas. E também, na série especial, você vai conhecer a casa onde morou o pai da bomba atômica e a história da professora Tomiko. Sobrevivente de Hiroshima, ela se casou com um soldado americano. Estamos de volta para falar do caos nos hospitais públicos em Minas Gerais. Faltam ambulâncias e maternidades foram fechadas. E nossos repórteres descobriram que equipamentos que poderiam ajudar a população estão sem uso. Este homem está com suspeita de fratura na coluna. Preocupados, os vizinhos improvisam um transporte até o hospital em Belo Horizonte.
Tem que levar na carroceria de uma caminhonete. A pessoa está com problema na coluna porque não tem SAMU e o bombeiro não vem. Em Ribeirão das Neves, outro flagrante. Mãe e filha só conseguem voltar para casa de carona 30 dias depois de receberem alta. Fui buscar essa dona agora lá no Hospital das Clínicas com sua filha, no meu carro particular, porque em Ribeirão das Neves negaram o transporte para a dona. As ambulâncias que faltam para os doentes apodrecem nas garagens. Só nesta, 13 novinhas estão paradas faz mais de um mês por conta da burocracia. Dentro dos hospitais, infiltrações, fios expostos, janelas sem vidros e falta de higiene. O que é aquilo, João? São fezes. São fezes de gato. Fezes de gato. Essa questão de sujeira, fezes de gato, isso me surpreende, porque a limpeza dentro de uma unidade hospitalar, ela tem um procedimento padrão. Equipamentos que poderiam salvar vidas estão encaixotados, como este tomógrafo. E esse aparelho tem medo do que cair, né? Carrinho de emergência, parado, jogado aqui, ó. Neste hospital de Conselheiro Lafayette, os médicos precisam decidir quem vive e quem morre. Se chegar 3 que precisam de respirador, não tem. O caos na saúde nunca foi tão explícito e preocupante. E como poucas vezes põe do mesmo lado médicos, funcionários e pacientes cada vez mais indignados com o descaso. Em algumas cidades, o dinheiro público foi tão mal administrado que vai interferir no próximo censo. Em Lagoa Santa, por exemplo, 2 hospitais fecharam nos últimos 2 anos. Acho que uma perda tremenda para a cidade perder os leitos de hospital. O governo, em todos os níveis, União, Estado e município, tem que colocar mais recurso para a gente dar um atendimento de saúde digno para a população brasileira. Em Santa Luzia, a única maternidade pública faliu. Resultado, nos últimos 2 anos, apenas 3 crianças nasceram na cidade, que tem 203 mil habitantes. Quando deu tempo dela nascer, o hospital estava fechado e eu tive que ir para outro hospital lá em Belo Horizonte. A Secretaria Estadual de Saúde diz que o atraso nas obras dos 12 hospitais regionais é de responsabilidade da gestão anterior. O Ministério da Saúde informou que só neste ano já foram enviados 4 bilhões e 300 milhões de reais em verbas federais para os hospitais municipais de Minas. O dilema de uma sobrevivente da bomba de Hiroshima casada com um soldado americano. Hoje a nossa série especial sobre os 70 anos da bomba atômica vai até a cidade americana que abrigou o projeto secreto da mais poderosa arma de destruição em massa já inventada pelo homem. A reportagem é de Heloísa Vilela. Retrato da tranquilidade, mas de uma paz enganadora. Los Alamos entrou para a história por causa de um segredo e ainda hoje vive cercada de mistérios. Há 70 anos, só passava por esta torre quem tivesse permissão especial do Departamento de Defesa americano. A entrada na cidade não era nada fácil. O ataque japonês a Pearl Harbor na manhã do dia 7 de dezembro de 1941 precipitou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mais longe das trincheiras, o país já se preparava. 2 anos antes, um grupo de cientistas convenceu Albert Einstein a enviar uma carta ao presidente Franklin Roosevelt, alertando para descobertas científicas alemãs que poderiam produzir uma arma como a humanidade nunca tinha visto. Pouco antes do ataque a Pearl Harbor, Roosevelt criou o Projeto Manhattan e o laboratório de Los Alamos nasceu para desenvolver e fabricar a primeira bomba atômica da história. Roger Rasmussen participou do processo. Quando perguntavam o que estávamos fazendo, a gente brincava. Estamos fabricando limpador de para-brisas de submarinos. Com a coordenação do físico nova-iorquino Robert Oppenheimer e o apoio da Grã-Bretanha e do Canadá, em 2 anos e meio, a bomba estava pronta. Quando a guerra acabou, Roger continuou trabalhando no local. Fazendo o que, eu pergunto? Não vou te falar. Com certeza algo ligado à física e às armas nucleares. Não adianta que a gente não arranca nenhum segredo dele. Los Alamos passou a existir com a chegada dos profissionais recrutados para o projeto.
Na época, chegou a ter 130 mil habitantes. Essa rua aqui foi batizada como Rua da Banheira, porque os moradores dessas casas eram os únicos da cidade nos anos 40 e 50 que contavam com o pequeno luxo de poder tomar um banho de banheira. Aqui moravam os principais cientistas do projeto Manhattan. O pai da bomba atômica, Robert Oppenheimer, morava bem ali, naquela casa da esquina. A cidade mudou muito e o laboratório também. Os galpões do passado deram lugar a um conjunto de edifícios modernos, mas ainda secretos. Ninguém sabe exatamente o que acontece lá dentro. Apesar de termos pedido, só pudemos visitar o museu anexo. Entre artefatos e documentos históricos, nenhuma discussão a respeito do lançamento de uma arma tão destrutiva contra a população civil do Japão em agosto de 45, 3 meses depois da rendição alemã. A guerra estava praticamente no fim quando Hiroshima e Nagasaki sofreram os efeitos devastadores da bomba atômica. Tomiko Morimoto reza todas as manhãs. Pede desculpas aos pais. A japonesa de Hiroshima se casou com um soldado americano. Ela tinha 13 anos quando ouviu o avião se aproximar da fábrica onde trabalhava com outras crianças. Ele soltava uma fumaça linda. De repente eu vi uma grande bola vermelha e eu pensei, é uma bomba. Cobri os meus olhos e os meus ouvidos com força. A gente já tinha sido treinado para isso. Aí começou a chover. Na minha cabeça de criança eu pensei, os americanos estão nos cobrindo de óleo e depois vão nos fritar. Até hoje ela vê, ouve e sente o que viveu há 70 anos. Primeiro foi um clarão, depois um estrondo. A chuva caiu e o fogo começou a se alastrar vindo por trás de mim. Eu só podia correr em uma direção. Tomiko fugiu para as montanhas. No caminho de volta à cidade, viu destruição e corpos. Muitos corpos. Quando me lembro dessas cenas, eu pego uma borracha imaginária e apago tudo. A minha vida seria um inferno se não fosse assim. Ela já não tinha pai. No ataque, perdeu a mãe e os avós. Melvin West, o marido, participou da ocupação americana no Japão. Tomiko concordou em se mudar para o país que lançou uma arma letal sobre a cidade dela. Tomiko não sabe direito a quem responsabilizar pelas imagens terríveis que viu quando criança. Eu fico confusa porque eu também li sobre as atrocidades cometidas pelos japoneses na Coreia e na China. Mas para viver em paz, eu prefiro acreditar que a bomba atômica foi necessária para acabar com a guerra. Para o governo dos Estados Unidos, as bombas atômicas evitaram uma matança ainda maior na época. Um ataque terrestre mataria muito mais soldados e prolongaria o conflito. A historiadora americana Marilyn Young discorda. Durante toda a minha vida, os Estados Unidos bombardearam alguém. Vietnã, Kosovo, Iraque. Ela diz que os Estados Unidos tiraram uma lição errada do que aconteceu em 45. Para Marilyn, a ideia de que a bomba atômica deu fim à guerra criou o mito de que os ataques aéreos são decisivos e abreviam os conflitos. Não importa o sofrimento que imponham aos civis. A segunda bomba, chamada Fat Man, foi lançada sobre Nagasaki 3 dias depois da Little Boy destruir Hiroshima. Um crime de guerra, garante Marilyn. A União Soviética já tinha invadido a China e avançava em direção ao território japonês. O Japão temia a invasão soviética porque não podia aguentar a guerra em 2 frentes. A rendição do país era uma questão de tempo. Mas ela admite que as bombas atômicas geraram um movimento pacifista pela não proliferação de armas nucleares e pela destruição das mais de 15 mil existentes. Luta que ainda está longe do fim e que tem apoio de Tomiko.
Também professora, ela ensinou japonês em uma universidade americana e sempre evitou falar sobre o que sofreu aos estudantes. Uma vez eu contei e um aluno começou a chorar, veio me pedir desculpas. Mas que culpa ele tem? O importante é trabalharmos todos para acabar de vez com as armas nucleares. To abolish that nuclear, war. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com o Gugu, que preparou uma homenagem surpreendente na Semana do Dia dos Pais. A equipe do programa abordou trabalhadores simples nas ruas e mostrou a eles depoimentos comoventes dos filhos. A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.